Se você é antenado no mundo literário, das novidades dos livros, você já deve ter ouvido falar desses livros-jogos que estão chegando por aí, tipo Leia não é a culpada ou Alice não é a assassina. Eu já desvendei os dois e eu vou falar um pouquinho sobre esses livros e outros livros do gênero, de livro-jogo, de mistério. Não, eu não vou te dar resposta de nenhum, não vou fazer isso, mas vou te contar como foi a minha estratégia para resolver esses dois e falar um pouquinho sobre esse gênero que eu tanto gosto. Então pega a sua lupa e vem comigo. Oi, eu sou a Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões, obrigada por estar aqui. Eu tô doida com essa coisa de livro-jogo, né? Se você já conhece o meu canal, já me viu aqui um pouquinho, você sabe que eu adoro mistérios, não só ler mistérios, livros de mistérios, thrillers, né? Não é a única coisa que eu leio, eu sou professora de literatura, especializada em vestibular no Campo FUVEST, mas eu adoro um bom mistério. Não só gosto de ler mistérios, como gosto de participar deles, claro, não na vida real, né? É que nem o povo que gosta de ver filme de terror, mas não queria encontrar fantasma e demônio em casa. Eu também não estou a fim de entrar em nenhum caso de assassinato, mas eu gosto de participar da investigação. Tanto que quando eu leio um thriller, eu leio prestando atenção, procurando as pistas. Por exemplo, minha leitura atual está sendo Crime no Copan, que é o livro novo do Victor Bonini, e vou fazer vídeo aqui sobre ele quando eu acabar, porque eu já li todos do Bonini, agora ele chegou na Companhia das Letras, né? Mas, enfim, esse é outro assunto, é um papo para outro vídeo. Então, quando eu leio um thriller, um mistério, eu faço essa leitura ativa, eu vou prestando atenção em pista, eu vou criando hipóteses. Ou quando eu assisto o filme de suspense, né? Esses dias, quando foi? Uns 2 dias atrás, eu assisti um filme de suspense com o Ariel. Aí eu fico, eu acho que tal coisa pode ser. Ele fica, eu falo, o que você acha? Ele fica, não sei, tô assistindo, né? Ele assiste o filme, espero que o filme vai entregar. Eu fico elaborando teorias, eu gosto de ter essa coisa ativa no mistério. E aí, quando a gente tem um tipo desse livro, em que você, de fato, põe a mão na massa para ser o detetive, digamos assim, poxa vida, eu adoro. Vou falar desses dois lançamentos, são recentes, relativamente recentes. Eu adquiri os dois em julho, tá? Esse aqui, acho que foi dia 3 de julho, e esse aqui, muito mais recentemente, dia 24 de julho. Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 28. E, assim, adorei, mas tenho algumas. Tem um que é melhor que o outro aqui, tá? E eu procurei informações sobre ele na internet, sobre esses dois na internet, não a resolução do mistério, claro, mas tem muito pouca coisa. Eu achei shorts no YouTube, pequenos vídeos no TikTok, porque o TikTok é um lugar de vídeos pequenos, né? Tô dizendo curtos. Ou mesmo no Instagram, pouquíssima coisa, que são os influenciadores literários que ganham livro, diferente de mim. Aqui tudo isso aqui foi eu que comprei, hein? Ninguém me deu porra nenhuma, tá? Comprei tudo. Que recebem, né, o livro e falam do livro, mas não leram, né? Não leram, não, porque senão é um livro de ler. Quer dizer, você lê para procurar um mistério, mas enfim, não resolveram. Então, tinha pouca gente falando sobre o livro de fato, como ele funciona, que estratégia você usou para encontrar ou não encontrar, porque as pessoas não encontraram, porque acho que as pessoas ainda não foram atrás de resolver esse mistério, ou porque as que foram atrás não fazem vídeos. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui. Antes de falar desses dois, de dizer o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre os dois livros, vou mostrar para vocês, vou falar do que se trata, se você nunca ouviu falar. Vou dizer qual é melhor e por quê. E vou mostrar a estratégia que eu fiz para encontrar a resposta aqui. Claro, sem te dar spoiler para não estragar a sua experiência, porque é uma experiência muito legal. Mas antes eu preciso dizer, fazer uma pequena contextualização. Como eu disse, se você me conhece, está aqui no canal há bastante tempo, você sabe do que eu gosto. Mas se você não me conhece, por favor, já começa a me seguir aqui, que eu sempre estou falando de thrillers, de novidades, de livros de mistério. Não só disso, falo também de outras leituras, falo dos clássicos da literatura, falo do vestibular, falo de livros contemporâneos, enfim. Mas mistério é uma parte que eu gosto muito. Então, se você não me conhece, muito prazer. E se você já me conhece, sabe que eu adoro esse tipo de mistérios, né? Eu sou a doida das revistinhas de lógica, por exemplo, da Coquetel. Eu tenho 200.000 e quando eu vejo uma banquinha de jornal, eu tenho que me segurar para não comprar mais uma. Não sei se você sabe do que se trata, se não sabe, fica aqui. E se sabe, gosta, você está no lugar certo. Meu avô fazia muito palavra cruzada. Revista de palavra cruzada, não essa aqui é só de lógica. Mas nas revistas de palavra cruzada, geralmente vem um desafio de lógica, vinha um torto é aqueles que você tem que formar palavras usando as letras, né? Quando eu era criança, meu avô deixava todos os tortos para eu fazer. Todas essas. E jogo de 7 erros, ele deixava para mim. Então, tinha essa coisa, uma lembrança, uma memória afetiva, porque eu fazia com meu avô, ele deixava da revistinha dele para eu fazer. E o meu avô sempre fez muito palavra cruzada.
Ele gostava do duplex, que é bem difícil. E então eu comecei com, claro, muito criança, com os jogos de 7 erros, né? Achar 7 diferenças, depois o torto e depois o criptograma. Tentei, quando meu sobrinho era criança, eu dei um criptograma para ele, ele fez por um tempo, depois abandonou. Quando a gente não é mãe, é isso que acontece, você não tá ali o dia inteiro e fala, vamos fazer junto. Senta aqui, vamos fazer, eu vou fazer o meu, você vai fazer o seu. Que era como eu fazia com meu avô. Então, o criptograma é muito legal. Enfim, não vou falar aqui, vou ficar especificando palavra cruzada. Se vocês quiserem, Ju, faz um vídeo de palavra cruzada, eu falo das diferentes. Eu sempre falo que palavra cruzada é um jeito muito legal de adquirir vocabulário, inclusive para quem está estudando para o vestibular, que precisa fazer redação, que às vezes não conhece sinônimo, fica usando sempre a mesma palavra, né? Aumento de vocabulário, de cultura geral, enfim. Eu adoro as próprias diretas, tudo bem. Mas os desafios de lógica, eu sempre fui muito ruim de matemática, eu sou ruim de matemática, eu sou muito ruim para fazer conta de cabeça, o meu raciocínio lógico é lento, mas eu adoro fazer os desafios de lógica, porque assim, a resolução é lógica e ela só depende de você ir passo a passo, com atenção. Você vai chegar à resposta. Todos os desafios de lógica sempre apresentam para você assim, uma historinha que geralmente não importa. Aí você tem algumas pistas, no caso aqui são 5 pistas. E você tem um diagrama e aqui embaixo uma tabela para preencher. Isso se baseia num enigma, a gente conhece como enigma do Einstein, eu não tenho certeza se foi ele que fez ou não, que era assim, você tem 5 casas, cada casa tem uma cor, em cada casa mora uma pessoa de uma nacionalidade, cada um come uma coisa, bebe uma coisa e tem um bicho de estimação. Aí você tem que descobrir quem mora em, né, todas essas coisas. Aí você tem, por exemplo, o americano não tem gato. Aí você tem lá os bichos, eram 5, então eu acho. Então, sei lá, eu vou chutar aqui, né? Não lembro. Gato, cachorro, passarinho, sapo e minhoca. Aí você tem as 5 nacionalidades, americano, japonês, sei lá, as cores das casas. E aí você tem que descobrir. Então, no fim, chegar, tá, a casa tal, mora o americano, tem o bicho tal, tem a bebe tal bebida, a casa dessa cor. E como que você fazer isso com poucas pistas? E aí é tentativa e erro. Nesses desafios de lógica é a mesma coisa. Esses aqui são do nível médio e difícil, tá? Você pode começar pelos fáceis. Qualquer revistinha de lógica que você compre do nível fácil, ela vai trazer explicação para você. Tem um exemplo de explicação e geralmente vai ter um fácil. O diagrama fácil, ele é menorzinho, tá vendo? Esses aqui que eu gosto, que são os difíceis, esse aqui nem é tão maior, mas os diagramas tendem a ser maiores, com mais quadradinhos para preencher. E você vai olhando as dicas, então tá, se o alemão tem gato, então nenhum outro tem gato. E o gato não é de ninguém que não seja do alemão. Aí, o americano não tem cachorro. Bom, ele também não tem gato, porque quem tem gato é o alemão. Então, e aí você vai eliminando. É um passatempo e é isso, é lógica. Só tem uma resposta possível e você consegue chegar na resposta se você tiver tempo e paciência e seguir um método, certo? Muito bem. Sempre adorei esses desafios de lógica e eu tenho aqui alguns livros. Antes de falar dos outros livros, tem um app muito legal que chama Einstein's Riddle. Riddles ou Riddle, não sei se está no plural ou não. Você encontra nas lojinhas para baixar a app no celular. Que são esses desafios de lógica versão celular. Bem divertido. Não vou ter tempo de mostrar ele agora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mostrando como joga. Mas procura que é bem intuitivo. Se você gosta de desafio de lógica, é muito legal. E eu tenho aqui alguns livros de enigmas desse tipo. Esse aqui, ó, eu nem sei quando eu ganhei, eu não coloquei data. Provavelmente eu ganhei, porque tem carimbo de escola, o governo do estado de São Paulo, ganhei de algum lugar. Enigmas de Baker Street, charadas de Sherlock Holmes. Ó, Venda Proibida, era do PNLD, eu ganhei em alguma escola. É da editora Melhoramentos, é um livro bem fininho, tem aí 50 páginas, e em cada página tem um pequeno enigma e a resposta no fim de tudo. Só que aqui são enigmas bobos, são enigmas de lógica, em alguns casos, mas muito mais tranquilinhos. Então, por exemplo, coisa do tipo: Dr. Watson estava passeando no Parque Hyde com sua irmã. Enquanto andavam, Watson apontou para um garoto sentado em um banco. Aquele garoto é meu sobrinho, afirmou Watson. Bem, ele não é meu sobrinho, replicou a mulher. Você pode explicar isso? Então, ele com a irmã, ele fala, é meu sobrinho, e a irmã fala, não é meu sobrinho. Entendeu? É coisa desse tipo. Depois eu tenho uns outros aqui, que são esses, Desafios para a Mente 2. Eu não lembro se eu tenho um, mas esse aqui só tem a data 2013. Eu me lembro uma vez, minha irmã estava grávida, e eu lembro que uma noite
Ela e meu cunhado, a gente pediu pizza e ficou brincando de resolver isso aqui, que são pequenos enigmas também, alguns enigmas visuais. Esse aqui é da Coquetel, né? Que é a editora que faz as palavras cruzadas. Só que ele é bem mais trabalhado, ele é todo colorido, é um papel melhor, que a palavra cruzada é aquele papel de jornal, né? De lista telefônica antiga. A juventude não sabe que é lista telefônica, né? Não usa mais. Então, tem esses que são enigmas de prestar atenção, mas são coisas, de maneira geral, simples. Depois eu tenho esses jogos medievais, que é também da Coquetel, é o mesmo tipo, tem data aqui, ó, outubro de 2013, e aí ele tem toda essa arte, tá vendo? Que remete, né, à Idade Média, com os arabescos e tudo mais, mas é o mesmo tipo de enigma, alguns enigmas matemáticos, alguns enigmas visuais, alguns enigmas de prestar atenção no texto, em pistas, e na mesma linha tenho Alice no País dos Enigmas, volume 2, também da Coquetel, 60 jogos e desafios baseados na obra do Lewis Carroll. Tem desde coisa idiota de jogo de 7 erros, por exemplo, ele também é todo coloridinho, né? Até enigmas linguísticos e alguns enigmas matemáticos. Então, não é exatamente aquilo. Temos um livro mais recente, que é o Murdo, volume 1, publicado pela Intrínseca. Esse aqui eu comprei em agosto de 2024, mas é a mesma coisa. Ele segue, tá vendo? O mesmo modelinho dos desafios de lógica, certo? Ele tem os diagramas. Então, ele traz para você uma historinha, aí ele traz as pistas, e aí ele traz o diagramazinho. Eu lembro que eu fiz os primeiros e eu achei tão bobo. Não sei, os desafios de lógica mesmo das revistinhas da Coquetel são mais elaborados e mais legais. Mas também não dei muita atenção, porque eu fiz uns 2, 3, falei, não gostei, tá aqui, para eu voltar a isso. E, obviamente, eu tenho a mandíbula de Caim. Mas deixa isso aqui que eu falo dele depois, tá? Vamos partir para o Leia Não É a Culpada. Vi provavelmente no Instagram da Intrínseca e fiquei doida. Livro-jogo Sensação na França. Então, esse aqui, a publicação original é francesa. Tem a autora aqui, Zoé Esch. Eu, como não falo francês, não sei como se pronuncia. Ele foi publicado, ele chegou no Brasil agora, em 2026. Como eu falei, eu comprei em julho, tá? E lá também, aqui, ó, os direitos do copyright da autora são de 2026, então é realmente um livro recente. E do que se trata? Temos aqui 40 mil suspeitos, apenas um culpado. Esse aqui não é um livro para você ler, que vai te apresentar um caso, uma trama. Ele é uma grande sequência de nomes. Vou pegar uma página aqui que está em branco. Nomes. Ele é inteiro assim. Espera aí que eu já explico essa página que está fazendo fora do lugar. E você tem que encontrar um nome. Ele tem uma historinha aqui que só para enfeitar o pavão, tá? Paris, 23h47. O professor Armando... 23 horas e 47 minutos. O professor Armando Val é encontrado morto em seu apartamento no... Não há sinal de arrombamento. A janela está entreaberta. Sobre a mesa, uma lista com milhares de nomes e 13 pistas. Cabe a você desvendar o mistério. Então, qual que eu vou ler aqui? O homem foi assassinado. Tem um mapa aqui na frente, gente, que é absolutamente inútil. Não serve para nada, tá? Eu achei, né? Olha, tem um mapa, nada. E aí tem o caso. Conta aqui na frente. Então, o professor foi morto, babá. Este livro contém centenas de nomes próprios por página. Um só nome em uma página específica é o assassino. Com a ajuda das pistas, você eliminará suspeitos e descobrirá o culpado. Então, de todos esses mais de 40 mil nomes que a gente tem aqui, tem um nome em uma página que você tem que achar. E para isso você tem 13 pistas. Você vai trabalhar com 13 pistas. Esse livro aqui, eu já vou falar sobre isso, você consegue destacar as páginas. Esse aqui não. Eu vi uma booktuber esses dias falando, e esse livro ali, se você pode destacar. Não, esse aqui não é feito para destacar, tá? Mas esse aqui dá para destacar. E aí você tem, então, essas 13 pistas. Certas pistas eliminam nomes ao longo de todo o livro. Outras podem eliminar páginas inteiras. As dicas podem ser lidas e usadas em qualquer ordem. Isso é importante, já vou falar. No fim, um único nome em uma única página não será eliminado. É esse. Esse é o nome do assassino. Boa sorte. E aí eu tinha comprado esse livro e fui viajar. Fui viajar dia 1º e esse livro chegou na casa da minha mãe e a minha mãe a gente foi ficar 15 dias, né, de férias,
e minha mãe e meu pai foram passar 3 dias com a gente. Então, eles levaram pra gente no dia 3, foi quando eu pus as mãos nesse livro, já fiquei enlouquecida. Acabei logo o livro que eu estava lendo, e antes de pegar outro, falei, vamos brincar com isso aqui. Só que aí, assim, gente, esse aqui, ele é bem difícil, e eu dei uma travada. Diferentemente desse, Alice Não é Assassina. Então, já vou falar desse. Alice Não é Assassina é uma publicação da editora Record. Esse aqui é da Intrínseca, esse aqui é da Record. E a autora Izzy Starling é uma autora americana. Então, a Intrínseca trouxe o livro francês, a Record trouxe um livro dos Estados Unidos, tá? Também, esse aqui é da Record 2026 e também 2026 nos Estados Unidos, tá? Recente. Primeira coisa, preço. Esse aqui está custando hoje na Amazon. Fiz a pesquisa hoje, dia 28 de julho. Eu sou Amazon Prime, eu não sei se tem diferença, né? Sou cliente Prime, não sei se tem diferença de preço, mas para mim apareceu. Leia Não é Culpada, tá R$ 39,90 e o Alice Não é Assassina tá R$ 35,90. Então, é uma faixa de preço ok, legal, e que eu acho que vale super a pena pagar, porque eu gosto bastante disso. Esse aqui, o Leia Não é Assassina, tem 234 páginas e o Alice Não é Assassina tem 210 páginas. Esse aqui é mais fácil, mas não é fácil. Mas ele é mais fácil que esse, já vou explicar por quê. Ele é mais gostoso, porque é um mistério mais possível. Esse aqui dá muito trampo, foi o que eu falei. Eu comecei a fazer lá na viagem, falei, imagina, eu vou matar em 2 dias. Chegou uma hora que cansou, eu não consegui avançar, ficou chato. Eu acho que um desafio, qualquer que seja ele, tem que ser um desafio possível. Imagina, sei lá, você vai para academia e você não faz academia, você não está acostumado, ou você está muito tempo longe, e aí você chega lá, o personal te passa uma carga muito grande, muitas repetições, com peso que você não está acostumado, você vai desistir. Agora, se ele passa uma coisa que é possível, também se ele passa um bagulho muito fácil, que aí entra um pouco, eu acho, isso aqui, pelo menos os primeiros, você, nossa, isso aqui não tem graça. Mas se é muito difícil, a gente fala isso para criança. Quando você dá uma tarefa para criança, se for uma tarefa muito difícil, ela vai se sentir frustrada e vai desistir. Se for uma tarefa muito fácil, ela não vai ver graça, não tem desafio. Mas tem que ser desafiante, mas, poxa, tem um certo limite. E aí, a mandíbula de Caim, já volto nisso. Então, esse aqui, ele é tão difícil, foi tão difícil para mim no começo, e eu também estava achando que eu ia arrasar, que eu ia fazer em 2 dias, que eu acabei meio que desistindo, assim. Fiquei ali uns 2 dias tentando, e estava em viagem, estava lá o Ariel, estava meu pai e minha mãe, e eu enfiada com a cabeça no livro. Aí chegou uma hora que eu botei meu pai, falei, vem cá, procura um nome aqui para mim. E meu pai olhou umas 6, 7 páginas, falou, pelo amor de Deus, isso aqui é coisa para louco. Não achei. Ele até achou legal brincar um pouco, mas chegou uma hora que ele cansou, né? Então, esse aqui é mais difícil. Esse não é tão difícil, mas, de novo, ainda assim é difícil. Só que as pistas aqui te dão uma possibilidade melhor de ler menos nomes, digamos assim. Mais uma vez, ele é mais fácil que esse, não que seja fácil. Além disso, a encadernação, a edição em si desse aqui é muito melhor. Esse aqui, ele é nesse papel jornal, quase, sabe? Esse papel bem vagabundo de jornal mesmo, e ele vem com as folhas para destacar. Eu jamais destacaria. Então, por exemplo, se você olhar no meu Alice aqui, eu fui usando clips para prender as páginas, vocês vão entender daqui a pouco, porque... Mas eu jamais arrancaria, mesmo dos que é para arrancar. A única coisa que eu arranquei desse aqui foi a página das pistas, para eu poder colocar do lado. Isso é legal ser separado. Mas também agora eu tenho que ficar tomando cuidado para não perder, grampear de volta aqui no livro. Então, essa edição é mais gostosa de manusear. O papel dela é um papel de melhor qualidade. Então, se você estiver aí pensando em comprar um, eu indicaria esse aqui por várias razões. Por ele ser um mistério mais gostoso de trabalhar, porque é menos difícil que aquele outro, não vou dizer mais fácil, vou dizer menos difícil, e porque a materialidade mesmo do livro é mais gostosa, o papel é mais gostoso, a encadernação é melhor. Esse aqui. No caso de Leia Não é Assassina, como eu falei, a gente tem 13 pistas. Mas dessas 13 pistas, só 2 são gerais. Todas as outras você tem que ir lendo a lista de nomes e riscando. Por exemplo, por que você está dizendo isso, Ju? Por exemplo, tem uma pista aqui que diz assim: o nome do assassino não está em um capítulo cujo título contém uma cor. Então, a gente tem como é que funciona aqui o livro. A gente começa, tem um capítulo, O Céu Azul em Montmartre. Mas não é um capítulo como você pensa, é um capítulo cheio de nomes de livros.
certo? Não, cheio de nomes de pessoas, certo? Só que o que acontece? Como o capítulo chama O Céu Azul em Montmartre, o nome do assassino não está nessas páginas. Eu não preciso olhar para elas, eu posso eliminar. Então, essa é uma dica boa, porque ela elimina várias páginas de uma vez só, certo? Só que das 13 pistas desse livro aqui, você tem só 2 que são assim gerais. Todas as outras 11 são a respeito do nome. Então, por exemplo, não começa com S, não termina com INE, com INE. Então, tá, essa pista me ajuda no quê? Porque eu tenho que nome a nome riscando. Então, fica mais difícil. Neste caso aqui, a gente tem 18 pistas e algumas pistas são mais gerais. De novo, elas não vão eliminar muita coisa. Não é fácil. Mas é mais gostoso de trabalhar. Daqui a pouco eu vou te falar a estratégia que eu usei aqui, sem te dar spoiler, você vai entender um pouco melhor. Antes eu quero falar da solução. Quando você acha que você chegou na solução, como é que... Porque não está aqui, não está em lugar nenhum, a resposta é tal, certo? E aí o que é que você faz? No Leia Não É a Culpada, tem um hot site da Intrínseca, que está lá, Desvende o Mistério. Coloca aqui o nome do assassino, aí você coloca... Se tiver errado, ele vai dar não. E se tiver certo, ele vai dar resposta certa. Parabéns, você acertou. No Alice Não é Assassina é muito mais legal. É um outro hot site que eles fizeram, em que eles colocam para você digitar lá, abre como se você tivesse, você clica, né? Solução. Eles não mostram a solução para você, mas é o lugar para você colocar o seu palpite. E aí eles abrem uma telinha como se você estivesse acessando mesmo o portal da polícia. Bem-vindo ao portal não sei o quê. E aí ele diz... Estamos com uma demanda muito grande. Coloque aqui o nome do assassino e a página. Aqui é diferente, aqui é um nome, porque o nome não se repete, é só um. Aqui tem que colocar qual é a página. Então, você bota o nome e a página, e aí você manda, e eles falam, olha, estamos com alta demanda, recebendo muitas denúncias, então analisaremos o seu e-mail e em 1 hora você terá uma resposta. Eu quase morri, porque ontem, quando eu achei, eu falei, cara, só pode ser isso, segue, bate todas as pistas aqui, é isso. Aí manda. Aí eu fiquei 1 hora esperando eles me responderem. Não levou 1 hora, mas levou mais de meia hora. Eu fiquei entre meia hora e 1 hora. E eu ficava atualizando o celular, olhando o e-mail para ver se chegava logo a resposta. Mas é gostoso. E outra, aqui você recebe um recadinho que diz assim, estamos com alta demanda, alguma coisa assim, eu vou tentar colocar aqui na tela, mas você só pode mandar um palpite a cada 6 horas. Você não pode ficar mandando que nem nesse aqui, você pode botar quantos nomes você quiser. Se estiver errado, ele vai dar errado. Aqui, você só pode mandar um palpite a cada 6 horas. Se você mandar um palpite, você vai esperar 1 hora para ter a resposta. E se tiver errado, você só pode mandar outro depois de 6 horas. Então, você tem que pensar bem, você não fica gastando palpite à toa. Tanto que eu só mandei quando eu tinha certeza. E, de fato, estava certo. Recebi um e-mail super bonitinho, vou colocar aqui na tela também para vocês, que é como se fosse a chefe de polícia falando, muito bonitinho, dá uma olhada. Então, a sua própria experiência com esse livro aqui é mais legal por causa desse hot site, que é como se você estivesse mesmo fazendo uma denúncia, demora, fica esse suspense. É um palpite a cada 6 horas, então você não pode ficar jogando palpite fora. Muito, muito legal. De novo, gostei muito mais desse aqui, mas enfim. O que vai ter de novo? Esse aqui já tem o volume 2, que também está custando R$ 39,90. Eu vou comprar porque eu gostei. Agora também eu tenho uma estratégia um pouco melhor. Então, eu vou começar falando desse aqui, da estratégia, e depois eu passo para esse aqui. Desse aqui, como eu disse, se você vai pegar para fazer, preste atenção nessa coisa da estratégia, porque como ele mesmo diz aqui no livro, você usa as pistas na ordem que você quiser. Você não vai usar, por exemplo, pista 1, o nome do assassino não começa com S. O que você vai fazer? Você vai pegar o livro e riscar todas as palavras que tem S? Essa não é uma estratégia interessante. Tem uma pista aqui que diz, como eu já falei para vocês, o nome do assassino não está em um capítulo cujo título contém uma cor. Então, essa estratégia foi o que eu fiz. Eu peguei e fui já riscando. Se você quiser, você pode destacar, né, as páginas. Eu, sei lá, não é por cuidado com o livro, mas eu falei, vai que eu erro alguma coisa, então eu não destaquei, mas eu fui riscando páginas que não poderiam ser, então as que têm os capítulos com nome de cor, eu fiz assim, ó, um xizão de lápis em cima, tipo, não está nessas páginas. E aí a única pista que elimina várias páginas ao mesmo tempo é a seguinte: elimine todas as páginas entre as páginas em que estão os nomes Megan e Jonas. Eu vou ler de novo. Elimine todas as páginas entre as páginas em que estão os nomes Megan e Jonas. Então, o que você teria que fazer aqui? Encontrar o nome Megan, encontrar o nome Jonas. Neste intervalo, não vale. E aí você vai olhar só antes de Megan e depois de Jonas. Só que eu não consegui achar a caralha desses nomes.
Não achei nem Meghan e também não achei Jonas. Eu imagino hoje, depois de passar pela experiência deste outro aqui, que aqui eu usei essa estratégia e fiz isso primeiro, que essa seria a coisa mais inteligente a fazer. Procura Meghan primeiro. Vai, procura Meghan. Achou, vai só procurando Meghan. Meghan. Achou Meghan, vai procurar Jonas. Achou Jonas, elimina todas essas páginas entre os dois e aí você vai olhar, usando as outras dicas, só nas que sobrarem. Essa é a estratégia mais interessante. Eu não consegui fazer assim porque eu não consegui encontrar Meghan. Depois tem uma dica que diz: o nome do assassino está em uma página que tem menos de 3 nomes que começam com a letra L. Como que você descobre isso? Você vai ter que olhar todos os nomes e ver os que começam, quantos começam com a letra L. Então, por exemplo, vou pegar uma dica aqui. Nesta página aqui, ó, já tem aqui, eu circulei em verdinho os L's, tá vendo? Aí já tem 1, 2, 3, 4, e já tem mais, então essa página também não vai ser. Só que como que eu descubro os nomes com L? Eu tenho que ler. Entende que eu tô dizendo que as outras pistas, tirando a de nome de capítulo com cor e Meghan e Jonas, você tem que ir para a página e, de fato, procurar. Então, beleza. Primeira coisa, vou analisar essa página aqui. Primeira coisa, eu vou olhar se tem mais de 3 nomes com L. Se tiver, não é. Se tiver 3 ou menos, beleza, podemos prosseguir. Próximo passo. Tem uma dica que diz: entre os 10 nomes ao lado do assassino, os 5 antes dele e os 5 depois, pelo menos um deles tem 3 letras. Então, eu vou pegar nessa página todos os nomes que têm 3 letras, vou olhar os 5 antes e os 5 depois, os vizinhos. Se for 6 depois, não vai ser. Por quê? Porque o nome do assassino, ele tem um vizinho de 3 letras, entre os 5 primeiro ou os 5 depois dele. Então, pegavam, eu circular. Peguei a página. Não é nome de, não tá num capítulo que tem nome de cor? Beleza, não tá. Meghan Jonas, eu não achei. Então, seja o que Deus quiser. Vou olhar se tem 3 nomes que começam com L ou mais. Se tiver 3 ou menos, beleza. Agora, eu vou olhar, vou circular todos os nomes que têm 3 letras e vou olhar os 5 de um lado e os 5 do outro. Olhar procurando o quê? As outras pistas. Então, a gente elimina pelas outras pistas todos os nomes que começam com S. Então, tem ali um nome com 3 letras, Zoe. Eu vou olhar do lado de Zoe. Do lado, eu vou olhar os 5 nomes antes e os 5 depois de Zoe. Mas tem os que começam com S. Então, não é, porque o nome do assassino não começa com S. Ele é vizinho em até 5 nomes de distância de um nome com 3 letras, mas não começa com S. Ele também não termina com INE, I-N-E. Então, Josefine, Adeline, todo nome que termina com INE, também a gente risca. Não tem as letras B e C. Então, se o nome tiver a letra B ou a letra C, também não é. Não tem consoantes duplas. Então, se esses nomes aparecem LL, PP, não é. O nome do assassino tem só 3 vogais. E aqui o Y conta como vogal, coisas de francês. Então, eu vou olhar esse nome. Adeline. Adeline já não seria porque termina com INE, mas Adeline tem 4 vogais. Já não é. Lembrando de contar o Y. Tem algumas dicas a respeito de quantas letras tem o nome do assassino. E aí você consolida essas dicas, fica mais fácil a sua vida. Por exemplo, ele diz: o nome do assassino contém mais de 4 letras. Então, se é um nome de 3, você pode riscar, e se é um nome de 4, você pode riscar. Depois ele tem uma outra dica: o nome do assassino não tem 6 letras. Opa! Então não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 6. Pode ter 5 ou mais. Mas aí você encontra uma outra dica que diz: o nome do assassino tem um número par de letras. Se ele tem um número par, não é 2, não é 4, não é 6, só pode ser 8 ou 10 ou 12, porque é par. Então, se o nome tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9 ou 11 ou 13, enfim, você vai riscar. Só vai ficar com os nomes que tenham 8 letras ou 10. 10 é difícil, né? Mas aparece. E para finalizar, tem uma última dica que diz: na página em que está o nome do assassino, não há os nomes Lolita, Solange ou Bertrand. Se você estiver olhando a página, escaneando, e você encontrar um desses nomes, Lolita, Solange ou Bertrand, não pode ser ali. Então, essa página. Então, eu lia procurando Lolita, Solange ou Bertrand para poder riscar a página. Eu vou te dizer, eu não achei nenhum desses 3 nomes. Não achei Lolita, não achei Solange, não achei Bertrand. Foi enlouquecedor. Ju, e aí como é que você fez então? Tirando os capítulos que tinham nomes de cores, eu fui fazendo exatamente isso. Eu circulava os nomes com 3 letras
E aí olhava os do lado. Então, ó, esse não pode ser porque começa com S, esse começa com S, esse não tem 3 vogais, esse termina com INE. Isca, não deu, próxima página. E aí, por que isso é chato? Vocês vão ver em comparação com esse aqui, como esse aqui é mais dinâmico. Porque você tem que olhar página por página, né? Dessas 13 dicas, uma te elimina capítulos, a outra te dá ali um intervalo para eliminar, mas eu não encontrei esses nomes para eliminar, então eu ia página por página. Tempo que eu levei, como eu disse, quando eu recebi esse livro, quando chegou para mim, minha mãe recebia, eu comprei, lembra, né? Mas tipo, que eu estava viajando, minha mãe levou para mim, eu peguei aí, fiquei uns 2 dias mergulhada nele, e aí chateou. Aí eu falei, mano, eu tô perdendo de ler outras coisas, tô aqui de férias num lugar maravilhoso, enfiada nesse livro, que raiva, achei que ia ser mais gostoso. E aí parei, de vez em quando eu ia, voltava, parei e tal, aí voltei de viagem, fiz várias coisas, acabei de ler outros livros, retomei gravação, não sei o quê. Aí tava aqui, vamos lá, porque eu quero resolver esse caralho desse enigma, não posso deixar morrer. E aí peguei e continuei, vamos lá, tem que ser isso, vamos fazer umas páginas por dia, de vez em quando eu chego lá. E aí fui, fazia umas 2, 3, encheu o saco da merda. Aí ia lá, fazia de novo, fazia umas 2, 3, que saco. E fui fazendo assim. E num dia desses de fazer 2, 3, eu falei, acho que eu achei. Aqui bate tudo. Digitei lá, era esse. Então tá. Foi meio, não vou dizer na cagada, porque eu estava seguindo uma técnica, seguindo uma estratégia, mas é isso. Esse aqui, a resposta foi muito mais legal. Vou te contar então a minha experiência com esse e a estratégia que eu usei para desvendar esse aqui. Com certeza, o fato de eu já ter mexido com esse aqui antes me ajudou a ter uma estratégia melhor aqui, a ter uma técnica muito mais apurada. Mas eu achei também que as pistas desse aqui são mais legais. Temos 18 pistas. E como vocês vão ver, elas estão divididas aqui em 2 páginas, mas na primeira, as primeiras praticamente falam a respeito do nome. Tem a ver com essa coisa, não começa com essa letra, não tem essa letra, nanana. Mas todas as outras já são pistas mais amplas. E há uma pista muito importante que diz: a página do assassino, a página que está o nome que está procurando, aqui é a mesma coisa, tá, gente? Tem aí, ó, que já está tudo riscadinho, né? Vou tentar abrir uma página aqui que não tem, ó. É a mesma coisa, tá? Nomes. A página do assassino, diz a dica, fica entre a página da Ana e a página do Zack. Então, aqui era entre Megan e Jonas não vale. Então, é antes. Aqui é o contrário. Tem Ana e tem Zack. É nesse intervalo. O que antes de Ana não vale e o que depois tiver depois de Zack também não vale. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu vou encontrar essa Ana e eu vou encontrar esse Zack. E foi isso que eu fiz. E aí eu tinha uma tarefa, encontrar a Ana. Peguei da primeira página. Sugiro que você use alguma coisa que eu não fiz aqui, que me ajudou nesse aqui, que é usando um marcador de livros para ir fazendo assim nas páginas. Eu não usei isso ali, aqui me ajudou. E aí um marcador de livros, esse aqui é lindo, do Dark Side, de planetas e signos, que seja flexível, porque às vezes você usa uma régua, a régua é mais durinha, dependendo da página que você tá. Se você for que nem eu que encheu de coisa, ele fica meio cagado. Se você for que nem eu que encheu o negócio aqui de lips, né? Ele fica meio ruim aqui. E o marcador, ele se adequa à página bonitinho. Então, use um marcador para fazer essa busca. Primeira coisa, eu vou achar a Ana. Então, eu tenho uma missão, encontrar a Ana. Passando um pente fino em todas as páginas com o nome na cabeça. Ana. Tem Anne, tem Anne, tem Ana com N só. Tem que achar a grafia exata. E encontrei. Agora eu tenho que achar o Zack. E aí eu pensei, eles não vão me dar um intervalo pequenininho, então eu vou começar o Zack de trás para frente. Aí fui para a última página do livro, procurando o Zack. Achei. Não vou dizer quantas páginas, em quanto tempo, mas beleza. Tudo que tiver antes de Ana não me serve, tudo que tiver depois de Zack não me serve, eu vou olhar só para essas páginas. E aí a gente tem uma outra pista. De novo, gente, as pistas não estão nessa ordem que eu tô te falando, tá? Eu tô dizendo como eu organizei a ordem dessas pistas e usei, e a estratégia que eu usei, caso você queira usar. Então, primeiro, acha Ana e Zack e define qual é o intervalo. Determina em qual intervalo o nome do assassino vai estar. Depois tem uma pista que diz assim: o assassino aparece num capítulo cujo título contém um nome de lugar. É meio parecido com a pista daqui do nome do capítulo, né? Só que assim, tem tipo, sei lá, 2, 3 capítulos só que não tem nome de lugar. Mas já é alguma coisa. Cada página que você elimina, que você não tem que ler, já é alguma coisa. Beleza. Aí vem uma dica maravilhosa que é: o capítulo que contém o assassino também contém os 4 Beatles. E caso você não saiba quem são os 4 Beatles, ele te dá aqui no final: John, Paul, George e Ringo.
Então, o que significa que naquele capítulo em que o assassino está, você tem que encontrar esses 4 nomes. E aí eu já ia procurando. Mas espera aí que tem uma outra dica importante, que diz assim: a página do assassino está a, no máximo, uma página de distância de uma Sasha. Com essa grafia exatamente, S-A-S-H-A, vai ter Sasha escrito de outro jeito, mas essa aqui. Então, o que eu fazia, o que eu sugiro que você faça? Vamos começar um capítulo aqui. Aí eu vou lá com o meu marcadorzinho, procurando John, Paul, George, Ringo e Sasha, porque é um nome importante. 5 nomes para eu buscar foi uma tarefa possível. Então, você vai lá, John... Opa, achei! Aí já ia grifando, por exemplo, tem um Sasha aqui logo nesse começo. John, Paul, George, Ringo, Sasha. Às vezes você vai achar os 4 Beatles. Se achar, opa, então vou concentrar nesse capítulo. Se não achar, às vezes você acha 3. Aí você fica, gente, será? Eu vou olhar de novo. Deve ter passado. Mas às vezes não, às vezes o capítulo só tem 3, às vezes tem 2 Beatles, às vezes não tem nenhum. Mas você vai olhando, então, nesse capítulo, vou procurar John, Paul, George e Ringo. E já procuro o Sasha também, porque o Sasha vai ser importante. Porque se a página em que está o assassino tá a, no máximo, uma página de distância da Sasha, ou ele está na página da Sasha, ou ele está uma antes ou uma depois. Então, as páginas que tem Sasha são importantes porque você vai olhar as 3, ela, a de antes e a de depois. Então, você faz a varredura no capítulo procurando os 4 Beatles. Já procura a Sasha para adiantar também. Achou, beleza. Então, agora eu vou olhar as páginas que tem Sasha. A da Sasha, a antes e a depois. Aí tem uma dica, que é: a página do assassino contém menos de 3 nomes que começam com M. É parecido com as do L aqui. Então, tá, eu vou olhar essa página. Tem Sasha aqui. Eu vou olhar essa página da Sasha, vou olhar a página depois da Sasha, vou olhar a página antes da Sasha. Mas, se eu achar 3 ou mais nomes que começam com M, já não é essa página. Então, aí você vai olhar na página quantos nomes começam com M. Eu já juntei essa tarefa com uma outra, que essa é bem chatinha, que diz assim: o assassino não está numa página que contém um número par de nomes. Então, você tem que contar quantos nomes tem na página. Porque se for um número par, não é. Tem que ter um número ímpar. E aí, várias técnicas, né? A primeira que eu desenvolvi, eu ia contando, e aí, como eu perco a conta, eu ia marcando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, quando chegava a 20, eu marcava 20, porque se eu me perdesse, eu não tinha que voltar tudo. Depois de um tempo, eu descobri que eu não precisava fazer essa conta tão desse jeito, então eu ia fazendo assim, de 10 em 10. Então, eu ia contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Riscava. 10, riscava. 10, né? 10 para olhar no fim. Se, né, o final, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, sei lá, 190, 200. No final sobraram 3, então é ímpar. Ou sobraram 6, então é par. Mas você tem que contar. Eu já fazia a conta e o M junto. Então eu ia marcando. Aí eu ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazia um risquinho. E ao mesmo tempo já procurando os nomes que começavam com M. Então fazia essas 2 buscas. Por quê? Se tivesse 3... já parava, porque 3 ou mais nomes que começam com M já não é nessa página. E se quando você fizer a contagem, você descobrir que a quantidade de nomes naquela página é par, também já não serve, também já não vale. Próxima dica, que é muito legal, é: a página oposta do assassino contém o primeiro nome de um presidente dos Estados Unidos. Ele te mostra aqui o que é oposto, página oposta, ó, do ladinho. Então, se eu vou investigar, sei lá, eu achei um Sasha aqui, por exemplo, aqui tem Sasha. Então, nessa, eu vou olhar essa página, vou olhar de antes e vou olhar depois, né? Só que na página que eu tô pesquisando, a página em que tem o nome do assassino, na página oposta tem o nome, o primeiro nome de um presidente dos Estados Unidos. E, obviamente, eu não sei os nomes dos presidentes dos Estados Unidos, mas ele dá uma listinha aqui para você. É uma lista grande de nomes para procurar. Eu até passei para o meu caderno, passei em ordem alfabética para facilitar a minha vida, e aí é isso. Então, vamos ver essa página aqui. Ela está dentro do intervalo entre Ana e Zeke, beleza. Ela está dentro de um capítulo que tem os 4 Beatles, ok. Ela está a menos de uma página de distância de Sasha, ok. Tem só 2 ou menos nomes que começam com M, beleza. Tem um número ímpar de nomes, ok. Vamos ver se na página oposta a ela tem o nome de um presidente dos Estados Unidos. E aí você vai procurar. E às vezes não vai ter. Se não tiver, não é essa página. Vamos à próxima, beleza? Vamos dizer que você encontrou. Tem ali o nome de um primeiro presidente dos Estados Unidos. Próximo. Queria morrer com essa dica. Há uma Kardashian, há até 4 páginas do assassino. E eu também não sei o nome das Kardashian, mas ele traz aqui para você, tá?
Todas elas com K. Tem 250 mil nomes com K aqui. Difícil achar a Kardashian, mas enfim. Estou procurando essa página. Segue todas as pistas até agora, tá? No capítulo dos Beatles, tem uma Sasha, uma distância, tem um presidente aqui. Mas 4 para trás ou 4 para frente, eu tenho que achar uma Kardashian. E se você não achar, não é essa página. Mas vamos supor que você ache a Kardashian. Aí tem outra dica. O assassino está numa página com o nome repetido. De novo, gente, as dicas não estão nessa ordem que eu tô te falando. Essa foi a ordem que eu montei estrategicamente, que a dica começa. O nome do assassino tem mais de 3 letras. Você não vai começar por essa dica, certo? O nome do assassino não começa com S. Você não vai procurar por essa, você vai começar por essa dica. Você vai começar pelas maiores, como eu te mostrei aqui. Então, depois que você achou a Kardashian, aí agora sim, o nome do assassino está numa página com o nome repetido. E aí você tem que encontrar naquela página que tem nomes ímpares, menos de 2 que começam com M, tem um presidente na página oposta, tá? Pelo menos uma de distância, no máximo uma de distância de Sasha, segue todas as regras, tem que ter um nome repetido. E às vezes você chega na página que tem tudo isso e não tem um puto do nome repetido. Ju, como que você acha o nome repetido? Vai por ordem alfabética. Vamos pegar o nome que começa com A. Aí você vai olhando todos os nomes com A da página. Se tiver um repetido, você encontrou um nome exatamente igual. Greg com G, Greg com 2 Gs no final não é o mesmo nome, tá? Mas achou pelo menos um, já cumpre o pedido aqui. Às vezes vai ter mais de um nome repetido, mas não interessa, você precisa achar só um. Aí sim, você vai para as pistas do nome de fato, entende? Olha quanta coisa você tem que fazer e procurar antes de ficar lendo a lista de nomes. Porque aqui tem uma pista parecida com o do Leia que diz: há um nome de 3 letras, há no máximo 10 nomes de distância do assassino. Aqui eram 5, aqui são 10. Então, aí dentro dessa página, que bateu todas as características, todas as outras necessidades pedidas pelas pistas, beleza. Eu vou circular os nomes de 3 letras e eu vou olhar os 10 antes e os 10 depois, com as outras pistas, que dizem, não começa com S, então se começa com S você já arrisca. Tem uma pista que diz o nome do assassino tem mais de 3 letras, e aí tem uma pista que diz o nome do assassino não tem 6. Então, se tem mais de 3, você vai riscar os nomes com 2, com 3 e com 6 letras. Aqui não é que nem no outro que a gente sabia que era 8 ou 10. Aqui só não pode ter 2, 3 e nem 6. O nome do assassino contém pelo menos 2 vogais. E aqui a gente já elimina um monte de coisa, tipo Ruth, Greg, Carl. Se o nome tem uma vogal só, não pode ser. Ele tem que ter no mínimo 2. E o Y aqui não conta, porque é inglês. O nome do assassino não contém letras repetidas em sequência, como Penny com 2 N's, ou Bobby com 2 B's, ou Ana com 2 N's. E aqui vogais também valem. No Leia não é culpada, são só consoantes duplicadas. Aqui são letras duplicadas. Então, sei lá, Kathleen com 2 E's. Não vale. Então, você vai olhar na página que cumpre todas as outras regras, você circulou os nomes com 3 letras, aí você vai olhar os 10 antes e os 10 depois e vai riscar os que começarem com S, os que tiverem 2, 3 ou 6 letras, os que tiverem letras duplicadas, os que tiverem só uma vogal e as letras X, Y e Z não estão no nome do assassino. Então, se tiver. E tem um monte, porque é inglês, né? Então tem um monte de Y. Então, se tem Y, não pode, se tem Z, não pode, se tem X, não pode. Beleza. Acho que eu achei. Tem aqui, finalmente. Só que aí tem mais uma dica que diz: o primeiro nome da página do assassino tem pelo menos uma letra em comum com o nome do assassino. Então, às vezes, você acha que você encontrou, só que o primeiro nome aqui da página tem que ter pelo menos uma letra em comum. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma página X aqui, em que eu, beleza, estava uma distância da Sasha, da Kardashian, tinha o presidente do outro lado, estava no capítulo com os Beatles, não tinha um número ímpar de nomes, menos de 3 começavam com M, tem um nome repetido, aí circulei o nominho de 3 letras, fui olhar os vizinhos e encontrei uma Amber. Amber, beleza, não começa com S, não tem 2, nem 3, nem 6 letras, não tem só uma vogal, Amber, tem 2 Es, não tem letras repetidas, não tem Y, não tem X, não tem Z, maravilha, só que aí o primeiro nome da página aqui era Ty, e Amber não tem nenhuma letra em comum com Ty, então não pode ser essa. Aí você fala, meu Deus! Vamos para a próxima página. É mais divertido. Eu comecei isso aqui num domingo. O livro chegou, agora não vou lembrar, acho que foi sábado à noite. A Amazon entrega sábado à noite, né? Eu tinha comprado na sexta-feira, chegou no sábado. Aí, no domingo, na hora do almoço, assim, o Ariel começou a fazer um churrasquinho, eu fiquei ali do lado, falei, vou começar. Então, tava ali churrasquinho, oi, amor, você quer conversar um pouquinho? Né? E fui. Aí, eu comecei, sei lá, mais ou menos 2 da tarde, eu acho que foi 2 da tarde.
E aí fiquei olhando, aí quando foi 7h30, começou o jogo do Palmeiras, ele subiu para ver jogo, eu fiquei até a hora que o jogo acabou, que foi umas 9h30. Fiz bastantes avanços, e aí falei, bom, beleza, vamos dormir. Mas eu sentia que era possível e que eu estava perto, sabe? Aí, como eu estou de férias, no outro dia, que foi segunda, né? Isso foi no domingo. Na segunda também acordei tarde, não sei o que tal, fiz minhas coisas. Quando deu mais ou menos meio-dia também, eu sentei de novo, falei, vamos lá. Só que é isso, não é que nem eu pegava esse aqui, ó. Ai, vamos lá, isso aqui, vamos lá, fazer umas quantas páginas eu aguentar. Esse aqui era, nossa, vamos lá, eu vou conseguir, eu sinto que eu tô perto. Aí eu comecei mais ou menos meio-dia, quando deu 5 da tarde, eu falei, é isso, achei. Aí joguei o nominho lá no site e depois de uma hora veio a resposta que estava certo. Ah, é gostoso. Ah, consegui com método, com estratégia, com disciplina, com paciência. É lógico, né? Se eu sigo as regras, eu vou chegar no resultado. É igual a questão dos desafios de lógica que eu falei. É gostoso, mas ao mesmo tempo, não, eu quero outro. Agora acabou. Né? Não dá. Isso aqui não é um livro que dá para você emprestar, porque a ideia é que você vá grifando, vá riscando, vá trabalhando com ele, né? Não dá para não riscar, e aí depois que acabou, fica aí. Então, mas eu quero mais. E aí eu vi que, como eu falei, vai sair o Leia Não é Culpada número 2, beleza. Tem um outro aí que eu não sei, eu vou tentar colocar aqui para vocês, que é Detetive de Banheiro, da editora Bestseller. Detetive de Banheiro, 65 crimes para resolver fazendo o número 2. Só que aí me parece uma coisa desse tipo, desses aqui, assim, entendeu? Enigmas curtinhos, né? É muito doido, quando você estiver no banheiro, né? Em vez de você ficar no celular, você fica resolvendo isso. Gente, banheiro é banheiro. Banheiro você entra, você senta, você faz o que você tem que fazer e você sai. Você não fica ali com hemorroida. E parecem ser enigmas mais curtos. Eu gosto de uma tarefa um pouco mais complexa. Eu prefiro jogar buraco do que truco, que tem o tempo de desenvolver a estratégia de buscar as cartas, né? Eu gosto mais de War, você fica montando a estratégia, um jogo que leva várias horas. Nesse sentido, um mistério mais completo, maior, assim, para mim é mais legal do que o negocinho que eu vou resolver em 10 minutos. Mas tem um outro livro da Companhia das Letras que eu enlouqueci, que parece que vai ser lançado só em setembro. Eu não vou aguentar viver até lá. Provas não revisadas, um quebra-cabeça para quem ama livros. Este livro contém 1000 erros e um assassino. Cabe ao leitor encontrá-los e resolver o enigma. Pegue a caneta e revise essas páginas com atenção para desvendar um mistério. Provas não revisadas é o quebra-cabeça perfeito para quem ama livros. Gente, eu sou revisora, eu sou chata. Se você não me segue no Instagram, você está perdendo, porque esses dias, inclusive, no próprio Crime no Copan, eu comecei a ler, que é da Companhia das Letras, e na página 15 eu já encontrei um. 5 minutos depois que faltou o S. Então, eu sou a revisora insuportável. Então, assim, encontrar erro, ai, na minha cara, e aí me parece que vai ser alguma coisa desse tipo aqui, só que mais legal. Mas é setembro, como é que eu vivo até setembro? Entendeu? Então, assim, eu vou comprar o Leia Não é Culpada, volume 2, nesse tempo, aí agosto, tudo bem, né? Já estamos acabando julho, agosto, setembro, quem sabe. E se aparecerem outros livros desse tipo, mais desse tipo do que Pequenos Enigmas, esse Detetive de Banheiro, acho que eu não quero. Eu vou comprar. E eu preciso falar da Mandíbula de Caim. Mandíbula de Caim, não lembro nem quando. Olha o estado que ele tá, porque esse aqui, ele é da Intrínseca também, né? É da Intrínseca. Eu caí na asneira de ir destacando as páginas, porque é para destacar, e praticamente enlouqueci. Eu comprei em 26 de dezembro de 2022 e era também isso, foi feito todo um mistério, né? Livro enigma. Se Agatha Christie e James Joyce tivessem tido um filho literário bastardo, seria este livro. O quebra-cabeça literário mais terrivelmente difícil do mundo. Uma combinação original de quebra-cabeça literário e investigação. 6 assassinatos, 100 páginas, milhões de combinações possíveis, apenas uma é correta. Será que você consegue resolver o mistério de Torquemada? Em 1934, Edward Powys Mathers, também conhecido como Torquemada, o compilador de palavras cruzadas do jornal inglês The Observer, publicou um romance críptico, conjugando uma história interativa ao mais perversamente intrincado quebra-cabeça literário de todos os tempos. As páginas foram impressas em ordem totalmente aleatória, mas é possível, com muita lógica e uma leitura perspicaz, organizá-las na única sequência correta, de modo que se revelem 6 vítimas de assassinato e seus respectivos algozes.
Até a publicação desta edição, que foi em 2022, apenas 3 pessoas conseguiram solucionar o mistério de A Mandíbula de Caim. Você é capaz de se juntar a esse seleto grupo? Mas atenção, este quebra-cabeça extremamente difícil não é para os fracos. Eu falei, o quê? Imagina, eu sou detetiva. Eu vou ver esta merda, vou comprar. Fui lá, comprei. E para ser sincera, não me lembro. 26 de dezembro de 22, eu comecei a mexer com ele, fui separando, porque é isso, ele é feito para você tirar da ordem, colocar na ordem certa. Então, as páginas, de fato, são removíveis, né? E eu fui botando aqui o que eu achava que era, em grupinhos. Eu não sei, eu sei que eu desisti. Eu não lembro também como estava minha vida nessa época, o que eu estava fazendo, né? Por exemplo, agora eu tenho a possibilidade de, numa segunda-feira, ficar sentada 5 horas mexendo nisso aqui, nem que eu tenha que à noite trabalhar para gravar um vídeo, enfim, né, fazer uma edição de aula e tal. Eu não lembro como estava a minha vida aqui, acabou que eu desisti. Mas, depois de passar por isso aqui, e pensando no que eu acabei de falar para vocês, gente, peraí, se a gente vai com lógica e a gente vai com método, a gente resolve, desde que, claro, as pistas estejam ali, sejam possíveis, né? A Mandíbula de Caim, na época, para mim, foi um negócio muito impossível, mas estou disposta a voltar. Eu vou dar uma olhada nele, eu vou ver de novo, vou ver se dá, porque, ó, esse aqui eu só usei lápis nas coisas que eu anotei. Ai, eu não então, acho que dá para apagar e tentar começar de novo. Ó, tem um aqui que tem um marca-texto, ó. Estava sentada. Então, aqui eu já sabia que era uma mulher, né? Mas eu vou ver se dá para aproveitar, se eu consigo apagar e começar de novo. Ou sei lá, se não, talvez até um dia comprar uma outra edição. Mas é um plano meu, não estou dizendo para quando, mas é um plano meu voltar para a Mandíbula de Caim. Vamos tentar, né? De lá para cá, já deve ter muita coisa na internet. Eu fico com medo de procurar por causa de spoiler. Mas enfim, ai gente, eu acho uma delícia. Tem gente que olha para isso, tipo, minha irmã falou, você tá maluco, eu ia rasgar tudo. Não, não dá. Mas tem gente que gosta, eu gosto, né? De novo, se o mistério for possível, se as pistas, como aqui as pistas são muito claras. Isso não significa que seja fácil, não vai ser fácil, mas é possível chegar. É que a Mandíbula de Caim, eu não sei se é possível, essa coisa que 3 pessoas no mundo conseguiram, porra, talvez falte pista, né? Você tem que inferir algumas coisas. Se as pistas estão todas ali, é só tempo, paciência e método, né? Uma coisa meio que Poirot. Use suas células cinzentas. Eu vou tentar voltar para a Mandíbula de Caim. Você conhece a Mandíbula de Caim? Você já tentou, surtou? Vamos ver. Né? E enquanto isso, os outros livros-jogos que saírem, esse Helena é a Culpada 2, eu não acho que vai ser tão bom, mas eu vou comprar. E esse da Companhia das Letras, das provas revisadas, meu Deus, quero morrer, preciso hoje na minha mesa. E hoje ainda é 28 de julho. É em setembro. Eu quero hoje na minha mesa. Quero para ontem na minha mesa. Enfim, me conta se você também gosta desses livros-jogo, se você já tinha ouvido falar, estava meio assim, não sei se quero, se não quero, se depois de ouvir minha explicação falou, porra, isso aí não é para mim, ou, eu acho que eu ia me dar bem. Enfim, quero saber. E se você conhece algum outro, mas que seja legal, tá? Não esses murderzinho da vida. Sério, gente, se você pensa em comprar desse aqui, que deve estar super caro agora, eu nem sei quanto que ele tá, compra um desafio de lógica na banca. E se você nunca fez, compra um fácil na banca de jornal mais próxima da sua residência, faz e depois volta aqui para me contar. É muito gostoso e é viciante. Eu adoro. Eu tenho isso, né? Eu tenho um fogo no cu aqui, mental. Você não vai me ver andando, pulando, fazendo caminhada, mas eu preciso estar fazendo alguma coisa na minha cabeça. Então, agora eu vou relaxar. O relaxar não é ficar fazendo nada. Eu vou relaxar. Eu vou fazer um problema de lógica. Isso para mim é diversão. Eu adoro. Você é doido assim também? Ou não? Me conte, que eu quero saber. Um beijo, falou, valeu, obrigada, até a próxima, até o próximo mistério.